que você falasse um pouquinho de um processo criminal doloroso, de muita repercussão nacional, que aconteceu num dia de Réveillon, no dia 31. O famoso caso do Batomushi. Eu queria que você me desse assim, uma panorâmica, né, desse caso, que foi um caso de repercussão, inclusive internacional, né, do Batomushi, em que morreram muitas pessoas. Eu não quero falar, porque eu prefiro que você fale, que você sabe muito mais do que eu. Bom, procurar fazer um sumário sumaríssimo, né? Porque realmente a situação se estendeu em vários níveis. Em primeiro lugar, foi uma experiência muito rica no sentido do pleno exercício do Ministério Público. Em todos os sentidos. Na parte investigatória, que eu fiz a investigação junto com a polícia, dentro da Secretaria de Polícia Civil. Eu acompanhei pessoalmente as perícias. O que não era muito comum nessa época, né? Não era comum, não era. Eu fui designada para acompanhar o inquérito e a ação penal do Isso foi em 1980... 1988 para 89. 88. O fato... vou dizer o fato assim rapidamente para dizer a você a questão jurídica, que é importante também. O fato ocorreu na noite de Réveillon, como você já ressaltou. Estavam embarcadas famílias que haviam conjugado esforços para passar juntos o Réveillon. Era uma festa conhecida, badalada. Era conhecida, badalada, o Batomushi e tal. E eu estava no Copacabana Palace com minha família. Eu queria oferecer um Réveillon diferente à minha mãe e à minha irmã. E lá fomos nós. Você tem bom gosto. A Assis também foi comigo, estava junto, nós estávamos felizes. Quando a minha irmã teve assim uma espécie de uma intuição, ela na meia-noite, quase meia-noite, ela estava com uma taça de champanhe na mão, ela botou a mão nos olhos e disse assim: nossa, que coisa horrível! Tantos gritos na escuridão. A mamãe ficou assim: o que houve, minha filha? O que foi? Pensou que ela estava passando mal e tal. Bem, enfim. Chegamos em casa e viemos mais cedo, não ficamos para o café da manhã, que o Réveillon lá tem café da manhã e tudo, como você sabe. Aí voltamos para casa, eu moro aqui em Copacabana, bem perto do Copacabana Palace. E logo a seguir eu recebo o telefonema do Navega, me dando ciência do que tinha. O então procurador-geral. Era o procurador-geral. Ele ligou, eu liguei a televisão e tal. E aí ele me disse que o governador pediu a ele um promotor desde o início das investigações. E ele me designou e eu, claro, aceitei, não era uma coisa para você não dizer que não. E daí eu comecei, primeiro, nós lidamos com um crime de exposição a perigo concreto, exposição de embarcação a perigo de naufrágio, barco ou qualquer meio de transporte, no artigo do Código Penal. Pelo que eu sei, você já comentou em outra oportunidade, era um barco adaptado, não é isso? Sim, exato. Então, o perigo estava todo ali, então você tinha várias coisas, o perigo, o resultado naufrágio, o resultado morte, agravantes, que o próprio artigo, o Código Penal mostra as agravantes, quando tinha resultado morte, quando sim. Então, era uma expectativa de pena de até 12 anos. No mínimo, tinha até se dobrasse 24 anos. Você se recorda mais ou menos, em ordem de grandeza, quantas vítimas foram? 55 mortos. Mas dos outros, não teve ninguém que tenha saído propriamente incólume. Porque o naufrágio foi agravado pelo tipo de móveis que existiam dentro do barco. O barco em si era um esquife, preparado para ser colocado debaixo das águas. E quando, inclusive, fizeram a suspensão do barco de dentro das águas, essa foi a impressão que eu e o Dr. Vladimir Reale, que era o delegado que presidia o inquérito, tivemos. Foi assim de arrepiar todo mundo da Secretaria de Polícia Civil, quando saiu das águas aquele barco velho, branco, horroroso. A gente pensou, meu Deus do céu,
tanta gente nesse barco. Mas porque o material dos móveis era inadequado? Tinha mesas de mármore. Meu Deus, mesa de mármore em navio? Para tirar e botar. Era do Sol e Mar, do restaurante Sol e Mar. Colocaram as mesas para o Réveillon. Olha, o próprio formato do iate, triangular, a parte mais leve, que deve ser a parte de cima, era a parte mais pesada. Tinha 14 toneladas. Mas ela fazia pressão para baixo. Para baixo. Eles tiraram várias divisórias que existiam no barco, também acabaram com a estanqueidade. Então o barco, ele não tinha condições de levar muitas pessoas. Mas me parece que houve um incidente, desculpe interromper, mas já interrompi. Teve aí, para mostrar o dolo, eu quero falar exatamente o que você vai falar, do incidente, da volta do barco. Um incidente no percurso desse passeio desse dia. Isso. Esse incidente não foi um incidente propriamente dito. Ele foi uma seta determinante que depois o tribunal ignorou. O dolo, porque o tribunal acabou por corrigir a sentença absolutória, dando uma sentença condenatória muito aquém da infração cometida. Então, o barco saiu visivelmente inclinado para a esquerda. Saiu, ali ao Sol e Mar, tinha um corpo de bombeiros ao lado. E eles viram isso, inclusive, depois falaram sobre, realmente o barco saiu muito inclinado. Saiu inclinado, no meio da baía, antes de sair, foram abordados por policiais, por sargentos da Marinha. Subiram a bordo, teriam contado 169 pessoas. O barco tinha uma autorização, entre aspas, para 153, e coloco aqui a perícia que levamos a efeito, só cabia 61 pessoas de pé nesse barco, por perícia oficial. Então, esse barco já estava superlotado com 153, com 169 ainda estava mais muito ainda. Pior. Então, esse barco foi convidado a voltar ao cais pelos policiais, pelos sargentos, pelos militares. Muito bem, voltou. Nesse momento começa o dolo. Porque até determinado momento, você tinha uma culpa, no mínimo uma culpa consciente. Porque colocaram o barco de tal maneira... Nessas condições, com essas características, com superlotação, com toneladas de concreto, dá sorte ao azar, né? Exatamente. Então, quer dizer, não digo o que dizer, mas na hora que eles assumem o risco, que o dolo eventual fica bem claro, é quando chegam no porto e eles se arranjam com os sargentos, que depois foram... ainda tentei puni-los na nossa... Fiz como é que se diz? Um jeito jurídico de poder sustentando que eles deveriam ser também processados na área do direito comum e não militar. Mas eles saíram fora num habeas corpus. Mas houve um arranjo, teve testemunhas, 2 testemunhas, que viram os réus, 2 dos réus. Um que era da Itatiaia Turismo, que havia vendido em dólar as passagens, e o outro que era o dono da empresa. Então, ambos conversaram, trocaram documentos, não se sabia exatamente a escuridão. Isso em terra. Isso em terra, e o barco esperando. Muita gente quis saltar. Eles disseram que não ia saltar ninguém. Teve uma jornalista do Globo, Elaine, se eu não me engano, Elaine, ela quis saltar. Não pode, não vai saltar ninguém. Por que não vai saltar ninguém? Porque se alguém desistisse do passeio por insegurança, eles iam perder, tinha que devolver os seus dólares. A imagem ficaria arranhada, claro. Sim, os negócios iam ser prejudicados. Então, ali, assumiram o risco de mandar aquele barco. Os policiais saíram, quando eu digo policiais, sargentos. Os sargentos da Marinha desceram, foram noutra embarcação da Marinha que acompanhou o barco, e o barco retornou.